Caio Fábio, terceiro comentário a respeito do que eu penso sobre o reverendo ou simplesmente Caio Fábio, reverendo Caio Fábio Filho. Eu fiz um corte numa live onde recebi algumas críticas e esse corte era especificamente do assunto homossexualismo, não pode colocar o sufixo ismo, é homossexualidade, tá? Homossexualidade, e eu citei o caso do Caio Fábio, do amor entre o pai e o filho, de compreender o filho, de não atacar o filho, e disse uma coisa que talvez seja verdade, que Caio Fábio defenda a pauta LGBTQIA+, pelo fato de ter filhos homossexuais. Diga-se de passagem, dois, um já falecido e outro que está aí casado com um homem. Não estou crucificando o Caio Fábio por defender o filho, ele tem que fazer isso como pai. Porque aquele que despreza o seu familiar faz pior que o infiel, nega a fé, ele tem que cuidar do filho. Não pode rejeitar o filho pela opção sexual do filho. Mas a minha questão tinha a ver, se o filho não fosse, se nenhum filho fosse homossexual, será que ele defenderia? Porque a gente vê que ele faz até quase uma militância em defesa daquilo que eu entendo que a Bíblia nega, que não é correto. Porque é falado em Gênesis, Sodoma e Gomorra, é falado na lei, lá em Levítico, é falado no Novo Testamento, Jesus quando disse no início, macho e fêmea os fez, já está falando, e depois vem as três passagens que quem fala é o apóstolo Paulo, sem falar lá de Apocalipse, que também engloba, querendo ou não, quando se fala em imoralidade sexual, quem não entra nos céus, ok? Então a minha questão com o Caio Fábio, nesse sentido, não é o fato dele amar o filho dele, que ele tem que amar mesmo, independente do que ele seja, mas sim a defesa e a militância para a pauta LGBT, como se a Bíblia desse fundamento para isso, ou mesmo como ele diz, a chave hermenêutica Jesus Cristo desse fundamento para isso. Jesus não falou sobre isso. Ah, então, se Jesus não falou, mas não é porque Jesus não falou abertamente ou claramente que ele não tenha sido contra. Jesus ia ser contra porque ele era um judeu que sabia a Torá, que sabia o que estava escrito em Levítico. Então quer dizer assim, se Jesus não falou de homossexualismo, está liberado. Então também o incesto está liberado, porque Jesus não falou de incesto. Vamos usar a lógica. O Caio Fábio sabe muito bem disso. Então, por que o fato de Jesus não ter falado que incesto seja pecado? Não falou. Não tem nenhuma passagem clara que ele fala. Jesus também não falou outra coisa, tá? Deve chocar bem vocês. Jesus não falou que abuso seja pecado. Não, não falou. Entende? Abuso sexual. Ok? Jesus também não falou de tirar ou não a virgindade. Não, não falou. Então tem que tirar. Ou seja, aquilo que é falado lá na lei referente à virgindade, que o camarada que tirasse a virgindade da moça com o consentimento dela era obrigado a casar, o Jesus não falou. Então, se Jesus não falou, Jesus era contra aquilo. Olha, se a pessoa não fala, não dá para criar doutrina sobre aquilo que não foi falado. Nem para A, nem para B. Nem para crucificar e nem para abraçar. Fica quieto, exemplo. E eu acho que essa era a conduta que o Caio Fábio deveria tomar. Ama o seu filho, ou amo os homossexuais, ou amo, tal, tudo bem. Mas não ficar dizendo que não é pecado. Ah, porque a Bíblia tem que ser atualizada. Ah, porque a Bíblia não sei o quê. Não, não tem que ser atualizada coisa nenhuma. Vamos para Jesus. Jesus não falou. Não falou nem que bem, nem mal. Então não falou, pronto, esquece esse assunto. Mas ele não toma por isso. Ele fica dizendo, Jesus não falou. Pois é, mas se Jesus não falou nem mal, nem bem também. Ora, agora também Jesus não falou de incesto, então quer dizer que podemos praticar incesto. O que é incesto? É o irmão com a irmã, é o tio com a sobrinha. Mas está lá no Levítico que é pecado. E tem um relato lá na igreja de Coríntios que aconteceu também um incesto entre o enteado e a madrasta. Vamos ser mais honestos. Se o Caio Fábio ver esse vídeo, não tem nada contra ti. Agora eu vou falar as partes boas tuas. Essa é a tua principal falha que eu vejo.
tá? Ama o teu filho, mas não fica militando, camarada. Não fica. Tu tem conhecimento, tu sabe que esse meu argumento é plausível. Não é de extremista, não é de religioso. Eu não sou religioso, eu não pertenço a igreja nenhuma, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou apenas um estudioso da palavra de Deus. Há mais de 15 anos, desde quando me converti em 2005. Porventura ele veio isso aí. E você, Deus pode acrescentar bastante ano de vida, amém, e até quero. Porque, por outro lado, Deus te usa para enfrentar o sistema religioso perverso. Mas, pelo amor de Deus, não fica mais entrando nessa aí, tá? Não fica mais falando isso, porque é quase que uma ofensa a Cristo, tá? Porque a gente vai acreditar que até que Jesus era homossexual. Ora, que João, que deitava no peito de Jesus, era o coleguinha de Jesus. Era o amiguinho, é o eminho, é o emozinho. Alguém vai acreditar na teologia inclusiva, em tudo que eles falam, que a amizade de Davi e Jonatas, era homossexual. Tudo é homossexual, não pode ter uma amizade verdadeira de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. É tudo fito sexual na cabeça de quem é perturbado. A Bíblia mesmo diz, tudo é puro para aqueles que são puros, tudo é impuro para aqueles que são impuros, tá? Então, tem que pensar um pouquinho sobre isso aí, a começar a criar doutrina. Porque Jesus não apedrejou. Sim, mas não quer dizer que ele concorda com a prática. Assim como ele não apedrejou a Maria Madalena, a prostituta, a adúltera. E ele disse que aqueles que queriam apedrejar ela eram mais hipócritas. Eram hipócritas porque eles tinham aquele pecado, ninguém via aquele pecado, e eles queriam ser os santões. Queriam crucificar a rameira, só que eles eram adultos que não era rameira, e segundo a lei eram para ser apedrejados também. Mas Jesus disse, vai, não peques mais. Jesus não concordou com a prostituição dela. Do mesmo modo, eu creio que Jesus diria para qualquer homossexual que chegasse diante dele, eu não te crucifico, eu não te apedrejo, mas vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Para qualquer um. É a mesma mensagem. Muito bem. Agora, essa é a parte, hoje é dizer ponto e parte, é o ponto polêmico. Agora, referente a outras coisas, então eu diria que isso aqui, que eu falei, daria assim uns 10% negativo dele. 80% a 90% do que o Caio Fábio prega, fala, é verdade e é do Evangelho. É o ponto positivo dele. Ele tem mais ponto positivo do que negativo. O negativo era essa questão aí, que no meu modo de pensar é por conta do filho dele ser. Se o filho dele não fosse, tá. Aí depois ele começou a entrar na questão da esquerda bem radical, junto lá com aquele Ricardo Coutinho, acho que é o nome dele, aquele pastor também que libera isso aí. E aquele ainda alega, eu não tenho filho homossexual, mas defendo e não sei o quê. E depois vem o Kivitz também nessa mesma onda, aquela coisa toda. Do Estado, tudo bem, os homossexuais têm direitos, tudo bem. Mas agora dizer que não é pecado no âmbito teológico da palavra de Deus, não tem, né? Não tem como. Mas vamos lá. A parte boa do Caio Fábio. Ele denuncia os falsos profetas. Tem muito ensino do Evangelho para todos nós. Aliás, ele tem quase 30 mil vídeos no canal dele. A maioria dos vídeos são bons, são realmente instrutivos, nos ajudam. Também os vídeos dele servem para os neófitos que não conhecem as podridões do mundo religioso. Então, quem souber praticar aquilo que a Bíblia diz, examinar tudo e retém o bem, vai se enriquecer de muitas coisas que o Caio Fábio já falou ou tem falado. Uma das minhas fontes para falar o que eu falo nesse canal, ou no canal de pregação Bruno G, que outra hora era esse, depois vamos ter por conta de perseguição religiosa aqui, daqueles santos do arco-íris, que hoje o Caio Fábio diz assim, eu quero dar um beijo em ti, Davizinho. Tu tá mudando tudo. Não sabe o Caio Fábio que esse Davizinho me ameaçou de processo para exatamente falar o que ele fala hoje, que eu falo já há muito tempo atrás.
E que, querendo ou não, eu reforcei isso, ou melhor dizendo, inspirei ele a estar falando e sair da hipocrisia dele. Que era um hipócrita. Fingia que cumpria o regulamento da igreja, que diz lá, não usarás bermuda. E por trás do pano usando bermuda em praia. Aí fui eu falar aqui no canal, o que ele veio? Ameaça processo. Você é obrigado a remover todos os vídeos porque você está me ofendendo por ter falado a verdade. Agora é o santo da doutrina do evangelho. Porque tem fama, aí copia a gente, copia o que a gente falou. Aliás, reconheceu o seu erro, viu que eu estava falando a verdade. Aí o cara um beijo, um beijo. Eu não quero beijo teu também não, tá? Não tô falando, não tô com ciúme não. Mas um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um ósculo, um ósculo. Ai, meu pai amado. Mas voltando. Então, muitas coisas que eu falei aqui tem sim a ver com o que o Caio Fábio já falou, assim, me baseei em alguns estudos dele. Claro que eu não fico só nos estudos dele, fico em estudo de Augusto Nicodemos, na mesma igreja que ele pertenceu, presbiteriana, estudos do saudoso pastor Moabel, estudos de outros que eu entenda que sejam relevantes aí do mundo gospel. Aliás, não digo mundo gospel, de pregadores do evangelho. Aí outras coisas foram por mim mesmo, por experiência própria. O que eu diria que seria o meu conhecimento empírico, de busca própria, de ser um autodidata, de ler a Bíblia com afinco, com vontade, por 3 vezes ela toda, acho que já deve ter dado até mais, eu falo 3 vezes sempre, mas acho que já deu até mais de 3 vezes, e ter lido outros livros, ter outros pensamentos e pronto. Então esse sou eu. Agora, eu não posso negar que eu não fui inspirado em alguns pontos pelo Caio Fábio. Fui. Então, por isso que eu estou falando aqui que ele tem um lado bom. Eu enalteço esse lado bom dele. No começo, as primeiras vezes que eu vi ele, eu fiquei até contra ele. Porque estava falando uns absurdos. Eu ainda com a minha religiosidade, mesmo tendo saído do sistema religioso, no comecinho ainda estava com muita religiosidade da religião dos homens. Mas com o passar do tempo fui aprimorando o meu conhecimento, fui entendendo uma coisa aqui, uma coisa acolá, principalmente a parte histórica que eu não conhecia, e livros que falam da parte histórica das narrativas bíblicas e tal. Então assim eu fui me libertando aos poucos. Fiquei incomodado quando ele falou que não queria falar com o Davi Miranda e deu porrada no próprio notebook, porque não quero falar. Aí eu pensei, o cara ficou endemoniado porque falou do Davi Miranda. Ó, tá vendo? Ele é tão raivoso, o Davi Miranda tá endemoniado. Aí depois eu fui entendendo que ele não queria falar, porque toda vez que fala de PDA é um problema. Eu passei isso aqui no meu canal. Meu vídeo deu mais de 100 e poucas mil visualizações de PDA. O quanto eu sofri com fanáticos aqui me atacando. E eu que fui um ex-PDA, né? E de ser de igreja muito mais do que Caio Fábio. Caio Fábio só comentou algo de que ele ouvia falar, o que disseram para ele. Eu vivenciei, eu tive em culto com Davi Miranda, eu tive em reuniões e tudo e tal. Então eu sofri, ó. Então é chato, por isso que eu parei de falar de PDA. Eu já falei o que tinha que falar. Além de ter sido ameaçado de processo com esse Davizinho, processado por aquela santa lá do cabelo branco e companhia limitada. Aí você vê, o camarada vai ser processado porque falou do divórcio dela, que ela prega contra o divórcio e é uma divorciada. Ela prega contra o adultério e, segundo evidências, adulterou. Ela prega favorável à santidade e esconde o adultério do próprio pai dela, do santão Davi Miranda, porque ela dizia quando saiu da igreja que o pai tinha pulado a cerca com a tesoureira. E é um caso de 3. E a tesoureira não é a mãe daquela filha, não. A mãe daquela filha já é uma outra. Porque ele caiu 3 vezes. É o santão cultuado aí, caiu 3 vezes. Ele caiu mais bobeado que o próprio Caião, Caio Fábio. E o primeiro a denunciar isso aí foi o Caio Fábio. Ele não quer falar porque não quer se incomodar, não quer receber processo. Aí eu falei com ele, ele me respondeu de uma maneira ríspida. Eu falei com o Caio Fábio. Tá? Tem aí no registro no canal. E falou de uma maneira ríspida, porque não quer se incomodar, até compreendo, mas querendo ou não, o canal dele serviu
para que a moça fosse lá e dissesse algumas coisas. Ele leu o e-mail e falou: ó, o missionarão, da sã doutrina, enfim. Então, o Caio Fábio tem relevância para as denúncias de imundícias dentro desse mundo religioso, para os ensinos muito maravilhosos que ele tem. Eu só espero que, se ele ver esse vídeo, que ele veja até o fim e veja essa parte que eu estou elogiando ele, porque senão ele vai ficar lá só com aquela parte, que são assim, a gente elogia mais do que critica, aí só fica a parte que eu critiquei. Ah, mas você é homofóbico. Não, querido, você entendeu, eu estou dizendo que tem que amar o teu filho mesmo. Não fica militando, vai falar de uma outras coisas que é melhor. Abrace, ame, realmente tu tá certo em abraçar os homossexuais, ir lá naquele canal do Bruno de Simone lá, tá junto com o Felipe Riderich e dar entrevista e tal. Agora tu vai lá dizer que ser gay não é pecado, né? Não sei, cara, mas fica complicado, né? Poder te dizer assim, olha, dentro da perspectiva humana, estatal, vamos colocar o Estado assim, dentro do grupo social que você está inserido, ou dentro da sociedade na qual você está inserida, realmente não é um pecado. Você tem o seu direito de ser quem você é. Agora, dentro da perspectiva divina, teológica, fica meio complicado, mas eu não vou te crucificar. Pronto, fica mais, maravilhoso, mas te chamo, tudo bem. Eu estou dando uma dica aqui, não sei se ele vai catar, ele tem 1000 vezes mais sabedoria que eu, e conhecimento, só que tem coisa que ele, enfim. Nessa parte que eu não me agrado. Eu até evito ver esses vídeos para não estar me incomodando. Assim, eu gosto de ver os vídeos do Evangelho, das denúncias, os vídeos principalmente que ele faz umas reflexões muito maravilhosas com a perspectiva, com o olhar clínico, é isso? O crítico de um psicanalista, que ele é psicanalista. Por exemplo, recentemente ele estava falando sobre o casamento crente, que é um grande problema. Ele tem um grande trauma na vida dele, porque ele foi forçado a casar com 19 anos, o Caio Fábio. Eu creio que se o Caio Fábio fosse hoje um camarada com o conhecimento que tem, e tivesse 19 anos, e a igreja dele dissesse que era para ele casar com 19 anos, ele não ia casar. Não ia. Eu acho que, por isso que talvez até culminou num divórcio, o casamento dele, em traição e tudo, porque meio que ele foi compelido a casar. Se tu não casa aqui, tu não vai ser membro, tu não vai ser pregador, tu não vai ser nada. Tem que casar com 19 anos. E nem todos estão preparados para casar com 19 anos. Pode estar no porte físico, mental, social, econômico, mas eu digo assim, em outros pontos, ou principalmente da própria querência do camarada. Às vezes o camarada está preparado economicamente, fisicamente, mentalmente, sabe de fato arcar com as próprias responsabilidades do casamento, mas assim, não quer. Eu digo com 19 anos, não estou dizendo com 30, 40, 50, 60 anos, estou dizendo com 19 anos. Eu, por exemplo, já tinha maturidade com 19, 20 anos, mas eu não queria casar com 19, 20 anos. E não casei. E eu vi pessoas que casaram com 19, 20 anos. Obreiros da época, eu não sei se continuam casados. Outros casaram e logo separaram, tá? Porque nem sempre é o caminho. Mas assim, dentro de igrejas mais simples ou em contextos de cristãos mais pobres, eles já querem desovar, vamos usar esse termo, os filhos para casar, para se livrar dos encargos de ter que estar sustentando o filho. Mesmo que o filho trabalhe e ajude de alguma forma, mas eles já querem tirar o filho de casa. Ou a filha, principalmente. Então, a filha casando com 14, com 16, até a menor idade, tá tudo ótimo. Tá ótimo, como dizia um professor meu. É melhor que bom e melhor que ótimo. É bótimo, tá ótimo. Pronto. Aí o que acontece? Separações, eu realmente vi até um caso similar, um conhecido meu, que ele tinha 30 e poucos anos, ele já podia casar, não estava apto, mais do que apto, queria, só que foi casar com uma moça de 16 anos, que na realidade tinha 15 para 16 anos. A moça realmente ficou com ele? Não. Ficou no máximo 3 anos com ele, depois deu um chute lá no traseiro, e já foi para o outro, e depois já foi para o outro, e foi fazendo filho, porque ela queria viver a regalia, que os pais pobres não poderiam dar para ela. Então ela casou com um, achando que tinha condições de dar alguma coisa para ela, deu até um dado momento que tinha, depois não tinha mais nada, saltou fora.
deixou o filho com ele, vai pagar a pensão, agora eu vou garantir o meu aqui, vamos pagar a pensão. Isso é no contexto de mulher, né? E assim foi. Agora, do homem tem que arcar com aquilo tudo, às vezes tem condições, mas às vezes não tem. E no caso dele, às vezes ele queria curtir um pouco mais a vida de solteiro, e não deu. Então, tudo isso é analisado pela perspectiva da própria psicanálise, que eu gosto muito. Então, quando ele faz aqueles comentários analíticos de situações assim do cotidiano, eu adoro. Eu não perco um, seja de mundo evangélico, católico, secular, o que for. As análises dele são bem assertivas, são bem verdadeiras e bem corretas, ok? Então, assim, aqueles que vê aquele vídeo lá, com pensar que eu estou criticando Caio Fábio, é naquele assunto, eu não sou contra Caio Fábio, nunca fui. Ele contribui muito para o evangelho, ainda tendo erros, tá? Assim como eu tenho erros, eu devo contribuir de alguma forma, acho que contribuir, querendo ou não, para aqueles haters que me processaram, para aqueles haters que me ameaçaram de processo, eu tive que colocar ou mandar uma contra-notificação para avisar para eles qual que era o meu propósito, aquela coisa toda, ok? Entendeu? Aí depois vem aqueles fanáticos aí de umas seitas, de uns religiosos, não tem nada a ver com Caio Fábio, com outros aí, dizer, você não fez nada para a obra. Agora tu sabe o que eu fiz, eu deixei de fazer para a obra? A mesma coisa, eu dizia assim, Caio Fábio não fez nada para a obra de Deus. Puxa, se contar desde a época que ele se converteu, e fazendo trabalho social, e fazendo isso, até agora, meu Deus, já fez um monte, ainda tem que continuar fazendo mais. E que Deus dê saúde para ele. Hoje eu estava vendo essa thumbnail é de um vídeo aí que eu estava orando. Eu disse, ué, será que ele está ruim? Será que ele está doente? Já fiquei preocupado, né? Eu sou assim, talvez eu estou virando, eu não digo idólatra, eu digo admirador. Eu não quero que o camarada fique ruim, eu quero que o camarada fique bom e continue falando o máximo que puder aí, durando o máximo que puder. Eu fiquei muito abatido com a morte, por exemplo, do pastor Moabel. Que eu cheguei a falar também com o pastor Moabel. Aliás, ele falou comigo, pastor Moabel, diferente do Caio Fábio, porque eu fui atrás falar. Por conta da filha do, né, do santo homem de Zeus. Agora, veja bem, a gente fica porque eles, querendo ou não, estão aqui como professores no YouTube, como pais na fé da gente. E, enfim, eu creio que tem um monte de gente que tem o mesmo sentimento por esses grandes aí que ensinam o verdadeiro evangelho. E eu fico pensando, será que vai ter um novo Caio Fábio aí? Um canal grande para estar denunciando o dia que o Senhor recolher ele? Vai ser difícil, tá? A não ser que os canais, melhor dizendo, de gente como eu cresça, que é difícil, para continuar batendo de frente contra esse sistema perverso aí. Porque senão a perda de mais um soldado. Eu vou dizer até soldado de valor nesse confronto aí, de heresias, de enganações, etc, etc. Como já foi a perda do Moabel. O Moabel, uma época, ele era até contra o Caio Fábio nos posicionamentos esquerdistas dele, mas depois ele entendeu que o Caio Fábio era importante e ele ficou muito triste quando ele foi preso. Dizendo o seguinte, ele não pode ser preso, ele não pode calar ele, porque ele, querendo ou não, ele tem uns erros dele, mas ele fala umas coisas que ninguém teria coragem de falar. E com consciência. E eu digo mesmo, eu comecei a analisar isso, porque todo mundo tem sua falha, eu tenho falha, se vocês vão ver vídeo aí, não vão gostar de mim, mano. Como já fizeram muitos se inscrever do canal, porque eu também tenho um posicionamento, às vezes, bastante liberal em alguns pontos. Principalmente quem gosta que eu venha aqui falar, assim, né? Eu não tenho uma postura assim de santo, de falar de acordo com as normas gramaticais, de uma maneira mais ponderada. Não sou um padre. Não sou um padre. Aliás, por que me parece ver você, Bruno, se fosse um padre, seria um ótimo padre. Eu seria um ótimo padre. A primeira coisa que eu ia fazer é ia casar. Arranjar lá alguém lá, católica lá, vamos casar aqui. Vamos lá. Aí eu fazer o padre. Se eu fosse padre, eu estou dizendo, uma hipótese. Se eu fosse padre, já ia acabar com o dogma da igreja católica. Padre não pode casar. Eu já ia lá, vem cá, eu estou aqui mesmo me casando, eu mesmo, fazendo aqui a cerimônia de casamento de mim mesmo. E agora eu quero ver alguém tirar eu aqui da paróquia. É ser o padre radical. Sim. Eu ia fazer isso aí. Aí eu ia ser um bom padre, eu não ia ser hipócrita. Eu não ia estar lá com desejo por mulher e reprimindo-se, me masturbando
a vida toda. Não, já é procurar mulher e casar. Que o que fazem os padres. Muitos deles têm desejo por mulher, querem casar, mas ficam naquele medo, naquele receio. Camarada, abandona a batina e casa, se a igreja católica não te permite continuar lá casando. Aliás, eu estava vendo um padre aí, até vou ver o recorte, estava falando lá no canal Inteligência Limitada sobre essa possibilidade, se a igreja católica no futuro vai tirar esse dogma. Já tem que tirar há muito tempo, porque esse dogma até é recente, não é do início dessa igreja católica. Há pouco tempo eles mudaram, dizendo que o padre não podia, mas no começo o padre podia casar sim. Né? É uma tolice, porque isso, se referente ao padre, sabe o que acontece? Faz com que outros padres, não todos, mas alguns, eles vão para o caminho perverso da homossexualidade, do abuso, da pedofilia, daquela coisa toda. Porque eles não podem fazer aquilo que eles querem, fica aquele desejo reprimido. Então vão fazer aquilo que eles podem escondidamente. Até porque eles estão no meio mais de homens, às vezes, do que de mulheres. É a mesma coisa que colocar um sujeito numa cadeia, tá preso lá, e os caras ficam 10 anos sem coito lá. É óbvio que um vai ser a mulherzinha do outro, aquela coisa vai funcionar dessa maneira perversa. Você vê, a Susana von Richthofen foi para a cadeia, está presa, arranjou uma parceira para casar lá dentro. Virou lésbica, porque não tem homem, vai com a mulher mesmo. Essa é a realidade. Olha, até em casos, camarada que tem dinheiro, né? Imagina quem não tem dinheiro. Eu já vi muita história terrível dessa maneira. E eu não duvido, por exemplo, que Flor de Lis, né, que está presa lá, fica lá, mas também arranja uma companheira, né? E tantos outros, eu não duvido, tá? Mas é claro que o caso da von Richthofen é muito mais pesado, então tem outro tratamento lá, no submundo do crime. Mas como eu estava dizendo, se a Igreja Católica liberasse o casamento, eu creio que ia refrear, de algum modo, esses padres pedófilos ou abusadores. Por quê? Primeiro ia fazer um filtro. Aquele que quer casar mesmo vai casar. Então, ou vou poder casar com uma mulher, eu gosto de mulher. E também vai fazer um filtro que aquele que não quer casar, que a Igreja Católica deveria dizer assim, você tem que casar. Eu acho errado obrigar a casar também. Mas daria para fazer o filtro. O camarada já não quer casar, então alguma coisa tem, entendeu? Na linha de raciocínio. Alguma coisa tem. Ele pode ser mais suspeito de ter cometido alguma coisa do que um casado. Mas isso, claro, não quer dizer muita coisa. Mas tem pesquisa nesse sentido que realmente se vai por esse caminho errôneo, isso na Igreja Católica, pelo fato da Igreja proibir os padres de casar. Algo lastimável. Eu tenho até histórias aí que um dia talvez eu conte sobre padres, inclusive na minha própria família, né? Que já começa lá com a minha avó sendo cantada por um padre que não queria bem casar com meu avô. O padre, a avó dizia, parece que o padre queria ela e não queria que ela casasse com o vô. E depois tem uma outra história já na época da minha mãe. Acho que eu já até contei essa parte. Fiquei muito triste com a morte do pastor Robert, pois é. E creio que muitos vão ficar também com o falecimento do... E muitos dizem que é bruxo, que capiroto, e chamam ele de tudo, mas se ele falecer vão até estar chorando também, né? Caio Fábio. Então, nesse vídeo do Caio Fábio, ele estava dizendo que vai fazer uma cirurgia de catarata, está enxergando pouco, né? Quer dizer, os sinais da velhice estão chegando. Ele não é tão velho assim, né? Mas está caminhando. Tem 67 anos, teve 5 filhos, porque todos já faleceram, uma é adotiva, tem 2 filhos dele com a primeira esposa, e com a segunda esposa são filhos adotivos também, né? Que são filhos dela com outro, enfim. Mas assim, deixando claro, eu gosto do Caio Fábio, gosto do posicionamento dele, das pregações dele, só aquela partezinha lá que eu falei no início, eu não sou muito. Então 90% eu admiro o conteúdo dele. Não sou contra ele, não. Tem que ter mais gente da coragem, da envergadura dele, para estar aí falando contra esses enganadores, opressores do Evangelho.
Por exemplo, o dia que ele foi na Luciana Gimenez, foi também no Danilo Gentili, me parece. Ele só falou verdade, meus caras. Você vê ali, cada tópico que ele foi falando, puxa, aquilo ali é o evangelho. Eu achei engraçado quando ele disse lá, não sei se foi na Luciana, não, foi no Danilo. Eu tiro esse satanás assim, ó, batendo a palma aqui, ó, no bumbum, sai, sai. Porque a maioria daqueles supostos endemoniados não estão endemoniados coisa nenhuma. É mentira. É problema psíquico. Às vezes são até contratados pela igreja para fingir estar endemoniados. Como aquele que o Formigone, disse assim: fala aí, diabo, se aqui na Universal não tem Deus, aí, diabo, aqui tem Deus. Aonde que não tem Deus? Lá na Deus é Amor, na Deus é Amor não tem Deus. Na Assembleia não tem Deus, só na Universal. Aí você vai lá para Deus é Amor, o diabo lá do Davi Miranda vai dizer assim: só aqui na Igreja do Arco-Íris tem Deus. Na Universal tem um capiroto. Na Assembleia, o diabo ele é divisor. Você vê que o diabo ele é divisor, né? Ele é divisor. Quando ele está numa igreja, ele diz ele defende aquela igreja. Aí você vê, olha pela Bíblia. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Você vai acreditar naquela entrevista? E tem igreja que só explora isso. O diabo tem mais vez de falar dentro da igreja do que o próprio Deus, que a própria palavra de Deus. Isso é uma coisa absurda. Eu via isso na minha época, me dava até nojo. Eu nunca orei para expulsar demônio, para você ter uma ideia. Uma vez queriam me colocar nisso. Um lá que só sabia fazer isso. Eu não sabia pregar a palavra. Eu só queria expulsa demônio aqui, expulsa. Aí, Bruno, expulsa o demônio aí, expulsa o demônio aí mandou expulsar. Sai aí em nome de Jesus. Aí não quero saber de papo com diabo, não quero entrevista, não quero nada aqui. Sai aí em nome de Jesus. Se tiver que sair, sai. Se é mentira, zarpa daqui. Não, é claro que eu não falei assim no consciente, eu estava falando. E fui lá e expulsei. Aí o camarada começou a expulsar demônio com água ungida. Ó, aqui eu consagro a água, ó, caiu o diabo. Aquilo ali é tudo truque, tudo hipnose. O camarada caía, ou a pessoa caía pela água ungida porque tá falando. Tava ali. Isso é tudo explicado em psicanálise, em psicologia. O Caio Fábio vai ficar bem isso aí. Aquilo ali é tudo mentirada. Mentirada. Eu até vou estudar mais isso aí para fazer um vídeo. Para dizer o nome dessa técnica. Tá? Hipnose, mais hipnose. Ó, fica, caiu. Tu vê que eles têm que colocar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cair, né? Como às vezes colocava a mão na cabeça da gente, quase quebrava o pescoço da gente. Meu Deus. Uma vez eu era criança, me levaram lá. O Bruno tá com demônio. Aí tá com demônio. Aí minha tia, que acreditando em tudo, aquela que primeiro se converteu. Ele deve estar com demônio mesmo. O outro dia ele disse: Bruno, tu não lembra que uma vez tu estava endemoniado? Expulsaram lá o demônio. Claro, expulsaram, arrebentaram a minha cabeça toda para trás. Coloca aqui para trás, ele está endemoniado. Eu já estava irritado com aquele culto, que não queria ir para o culto porque a minha mãe levou obrigado. Que a mãe só queria levar a gente obrigado para um culto. Aí eu sou endemoniado, claro. Um grande demônio, um demônio da mentira. Demônio da mentira que você mesmo criaram. Aí caiu lá. Claro, eu quero ver ele me derrubar se eu não for só na frente. Quero ver ele me derrubar se ele não colocasse a cabeça na minha cabeça. A cabeça na minha cabeça, a mão na minha cabeça. Tudo mentira. Tudo mentira do inferno. Olha, eu vou te dizer. Então, se ele não fizesse isso, o verdadeiro homem de Deus, ora de longe, se tiver alguma manifestação mesmo, cai lá e fica quieto aí, diabo, aqui tu não tem vez, tá amarrado em nome de Jesus, tem autoridade, tu não vai berrar, tu não vai incomodar aqui e pronto. E se é mentira, cala tua boca aí, cala tua boca que eu já vou chamar a polícia aqui. Pronto, já resolve o teatro. Olha, eu resido perto aqui de uma igreja universal, né? Aí, escutando atrás dessa parede aqui, um dia uns berros. E eu disse assim, o diabo que está tanto num suposto endemoniado, mentiroso, e num pastor que está acreditando, ou fazendo o povo acreditar nisso, cai por terra os dois parados. Eu repreendi assim. Mentirada, só mentirada. Muita mentira em expulsar demônios. Muita coisa não é demônio, não. É carne puríssima. Então, meus caros, o Caio Fábio tem a sua contribuição aí, tá? Provavelmente, se ele ver o vídeo, vai estar me criticando aí, mas não tô nem aí. Eu tô sendo sincero, tô dizendo
que tem uma parte boa, tem a parte que eu não concordo, assim como é natural, qualquer um concorde com uma coisa e discorde de outra. E é isso. Agora tem gente que vê ele como um bruxo, como um mago, como um endemoniado. Fico incomodado porque ele falou da igreja deles, né? Por exemplo, os fanáticos do Davi Miranda ficam doidos com o Caio Fábio, porque o Caio Fábio falou da igreja deles. Ficam doidos com o Caio Fábio porque falou da CCB e por aí vai. Tem gente que é assim, né? Não entende que o camarada está falando pro bem das pessoas, explicando alguns erros teológicos, algumas heresias, coisas semelhantes, tá? É isso. Não preciso me alongar muito, mas deixar aqui, porventura, se ele até mesmo pensa que eu sou contra ele, muito pelo contrário, admiro muito o teu trabalho, Caio Fábio. Sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma demagogia aqui, tá? Agora tem a tua falha que na minha concepção, na minha visão, é aquele ponto que eu já salientei. Pronto, agora se você quiser corrigir isso, não corrigir, ou achar que não é, é você e Deus, enfim, tu é muito mais maduro do que eu, poderia ser até meu próprio pai, né? Até porque eu tenho a metade da idade dele. Então, meus caros, é isso aí. E vida longa para ele, né? Que Deus dê muita saúde para ele continuar aí pregando, no mínimo, mais 10, 15, 20 anos aí. Ou falando a verdade por esse tempo, ok? Mas ele mesmo já está se conformando. Olha, eu tenho problema aqui, que ele diz que tem problema de saúde. Quando a pessoa diz é porque tem, né? Não é mentira. Se Deus me levar, levou. Qualquer dia eu tô lá dentro, né? Da caixa e tal. Ele já faz uma, vamos dizer assim, piada daqui tudo. Já acaba sendo cômico, engraçado, né? No relato, né? Mas ele tem que levar a vida assim mesmo. A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia todos nós morreremos, ora. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo e fazer por onde. É isso aí, gente boa, né? Como ele diz, né? Gente boa. Ok, gente boa? Um abraço e até a próxima. Então, meu pensamento é que ele é uma pessoa, não é de Zeus, de Deus com falhas, vamos colocar assim. E tem muito conteúdo bom, recomendo até. Tem algum conteúdo que você não vai gostar, não vê os bons. E outra, ele não é hipócrita. É um detalhe isso. Ele não é hipócrita, ele contou do adultério dele, ele falou os pormenores, a vida dele está toda contada no YouTube, todo mundo sabe quem que ele é, quem que ele não é. Tá? Ele não está enganando ninguém. Ele não está lá pregando santidade, que pecado disso, pecado daquilo, por trás de pano, pecando a beça com todos os tipos terríveis de pecado. Tá? Isso para mim já vale 1000 coisas. Aliás, muita coisa, vale mais do que 1001 outras coisas. Já vale muito, muito precioso para mim. Como eu já disse até, eu prefiro um ateu sincero do que um crente mentiroso. O Caio Fábio não é ateu, ele crê em Deus, né? Estou citando uma outra possibilidade. Então, para mim, isso já vale muito. E para Deus também. Se para mim vale, imagina para Deus, o camarada ser hipócrita. Porque a Bíblia diz, ou seja frio ou quente, o morno vomitar-te-ei da minha boca, lançarei fora da minha presença. Ou seja, Deus é capaz de ter misericórdia do frio, porque não é hipócrita. Também do quente, porque não é hipócrita. Agora, do meio aqui, do morno, não vai ter misericórdia não, porque ele é um hipócrita, porque ele não se arrepende, porque ele não é humilde, porque ele é exaltado, porque ele acha que é o bambambam, é aquela coisa toda. Você vê a diferença do Caio Fábio em alguns pontos. Muitas pessoas usam o conteúdo do Caio Fábio, muitas pessoas usam, colocam o vídeo, colocam o thumbnail, a gente não vê ele perdendo o tempo dele de dar strike, dar bloqueio. E tem gente que xinga ele, fala coisas terríveis dele, ele não fala nada, né? Ou ele até comenta às vezes lá, mas não faz nada. Aí você vê a diferença dele para aquele fajuto santo da oração, avarento, Bruno Leonardo. Fui falar que ele era um herético por estar ensinando o povo a fazer uma coisa errada de farinha, não sei se era de trigo ou de mandioca, macaxeira ou aipim. Isso é uma farinha lá que assoprava e diz que Deus revelava tudo para ele depois daquele assopro na farinha. Uma heresia terrível, tenebrosa, mas olha. Aí eu fui falar daquilo que aconteceu, mano. Veio a equipe dele, bloqueou meu vídeo, né? Só porque eu estava usando uma foto dele. Isso aí é um pilantra.
um falso profeta, um enganador, um hipócrita, ficar rico com enganos em nome de Deus. Nisso, o Caio Fábio está certo, ele não engana ninguém ali. Até na venda de livros e tal, a gente pede quando tem que pedir. Uma vez eu critiquei ele que estava pedindo 400 e pouco aí no livro, mas depois ele disse assim, ó, quem quiser dar, dá, quem não quiser dar, não dá. Ele deve ter visto o vídeo lá no outro canal. Mas é assim mesmo, quando a gente precisa tem que dar mesmo, quando a gente não precisa não se pede. E ele não tem que dar, né? Fui da Universal 23 anos, entrei com 6 anos nessa seita, né? Pai amado, Cátia, filho. Alto fazendo. Santa Universal. Pois é, você poderia criar um canal aí, se você tiver coragem, para falar do que acontece na Universal. Eu não tenho experiência, porque nem familiar na Universal eu tenho. Que eu saiba, dos conhecidos meus, familiares mais próximos, nenhum foram da Universal. Ou eram católicos, ou foram da Assembleia de Deus, ou são ainda da Assembleia de Deus, ou a maioria, como eu já disse, da Santa do Arco-Íris. Você que tem experiência na igreja que for, abre um canal, isso ajuda a continuar o legado daqueles que foram os pioneiros, como Caio Fábio, na internet aí, batendo de frente contra o sistema errôneo, ou errado, ou religioso. Abre e fala o que você sabe falar, com cuidado para não ser processado também, mas falando no que ajuda. É mais testemunho, mais relato, para o povo acordar. Chega de ser enganado aí por essas bestas fera. 85% do que acontece no Universal é mentira. Eu fui obreira, sei bem do que passa lá. Pois é, o relato da irmã aí, ó. 85%. É. Aí depois tem um aí que é fanático do Edir Macedo. Aí, Bruno, fala da IPTA. Que eu gosto quando fala, não, eu vou falar da tua Universal, seu fanático. Tá lá seguindo Edir Macedo, Universal. Que liberdade universal de qualquer reino do sal aí. Abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.